Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, Rogai por nós que recorremos a vós. José, nosso Pai protetor. Rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito. Então, os três primeiros mandamentos, então, amor a Deus, e os outros 7, amor ao próximo, né? Então, como está aí no 2:196, Jesus e seus discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tá? Então, o mesmo amor, como está em Marcos 12, ouve Israel, o Senhor, amarás o Senhor o teu Deus, segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Então, é o mesmo verbo, que é o agapau, para amar a Deus e amar o próximo, né? Então, quem ama o próximo a quem vê, vai amar a Deus a quem não vê. Contrapondo aí a carta de João, tá? E o primeiro mandamento nesse amor ao próximo, como está aí o 4º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? E como vai dizer a carta de Efésios, é o único mandamento que tem promessa, né? E é aquele que respeita, que honra pai e mãe, e é verdadeiramente aí honrado pelo próprio Deus, né? Os seus dias, porque prolongamento dos teus dias quer dizer que Deus cuida, né? Que Deus realmente abençoa, né? Vida longa, né? 197, no fim, devemos honrar e respeitar. Então, por isso que a gente fala, esse honrar em primeiro lugar é respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de autoridade. A primeira autoridade que a gente conhece na vida é pai e mãe. A partir do pai e da mãe, essa autoridade vai se estendendo a todas as outras pessoas, tá? Então, o 4º mandamento não é só pai e mãe. Quem morreu pai e mãe não precisa obedecer mais ninguém, não. A gente vai obedecer até o fim da vida. E aí, as vários tipos de autoridade que a gente tem na vida. Tá? Então, essas autoridades a gente deve obedecer. No 9:9, o 4º mandamento dirige expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe. Porque esta relação é a mais universal e é a primeira. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar, manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com o seu professor, dos empregados com seus patrões, dos subordinados com seus chefes, dos cidadãos com sua pátria e para aqueles que administram e governam. Então a gente deve reconhecer essa autoridade e respeitá-la em todos os níveis. Esse mandamento implica e subentende os deveres dos pais. Então aí vem. Também é o dever da autoridade. Então o mandamento também, ele vai pensar na própria autoridade. Os deveres dos pais, dos tutores, dos professores, dos chefes, dos magistrados e dos governantes. E de todos aqueles que exercem autoridade sobre outros e sobre uma comunidade. Obviamente aqui está os padres, os bispos, o papa, todo mundo, né? Então o mandamento é para honrar pai e mãe. E, é claro, se a autoridade tem a graça de Estado de mandar, ela deve exercer esse poder para o bem dos seus subordinados. Então, a autoridade que tem problema, ela vai ter que pedir perdão a Deus do não exercício ou do mau exercício
da autoridade sobre aqueles que Deus confiou. Porque assim, lembra da frase, que depois vai ser dito aqui mais para frente, né? De Jesus para Pilatos, né? Quer dizer, você não teria autoridade se meu pai não tivesse dado. Então é daí que a gente vê que a autoridade é a voz de Deus aí no caso, né? Tá? Depois vai falar aqui embaixo como que isso funciona. 201. O casamento e a família são ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos. 202. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Então aqui está o conceito de família para o catecismo da Igreja Católica. Pai, mãe e filhos. Tá? Mas hoje tem um monte de tipo de família, é a avó que cuida de neto, é tio que cuida de sobrinha, porque não tem, a pai e mãe vai embora, aquela coisa toda. Como que fica? Fica na medida que aqueles que são os tutores, como está dito acima, eles têm que exercer para os seus tutelados e formar neles a imagem de Deus e a verdadeira visão de pai e mãe. Então não é porque a mulher é viúva, ela não vai, ela tem um filho, ela não vai, se ela é viúva, ela não é obrigada a casar, tá? Então ela não é obrigada a casar, precisa dar um filho, um pai para um filho, não existe isso. Ela pode ficar como viúva e cuidar, mas ela vai pegar e dar para o filho a verdadeira imagem de pai que ele deveria ter. E vice-versa, seu pai fica e a mãe vai embora, a mesma coisa. Deu para entender? Mas então, não pode pensar em uma parte só. Mesmo que fique só um, ou fique a avó cuidando do neto, ela vai passar a verdadeira imagem de homem e mulher e vai cuidar desse neto nessa perspectiva. Agora também tem gente que tem pai e mãe, tá? Pai e a mãe é ausente, por exemplo, vai cuidando do filho, vai jogando o filho no mundo, não cuida dele. Também tem isso, né? Mas por quê? Porque o modelo é a Sagrada Família. O modelo é pai, mãe e filhos. Ficou claro o que eu disse? Tá? 204. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve chamar igreja doméstica. Porque é na igreja doméstica que forma-se o cristão. É nela que o cristão é formado para chegar ao mundo. E não é igreja assim, no sentido bonito, não é, é no sentido real. Tá? A casa se torna templo, e o templo porque lá se reúne a presença de igreja doméstica. Tá? Comunidade de fé, esperança e caridade, né? A família cristã, no próximo, é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o amor da Trindade deve ser vivido pela família e cultivado esse amor em família, tá? Procriadora e educadora. 206. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses. Afinidade essa que provém, sobretudo, do respeito mútuo entre as pessoas. Então, sentimento, afeto e interesse, ele está alicerçado na educação da pessoa ao respeito que se deve ter dentro da convivência humana. Tá? Então, tudo isso vai sendo cultivado para formar a pessoa como ser humano, homem e mulher, cristão, católico no caso, e cidadão. Então, é na família que se forja aquilo que a pessoa vai ser. E aí, nessa dimensão de... Agora, respeito, não é só respeito do filho pelo pai, mas é do pai pelo filho, e o filho respeitando os irmãos, respeitando a sociedade, respeitando todo mundo. Quem não aprende isso em casa vai pensar que o mundo, o egoísmo cresce e vai pensar que o mundo é
e está a serviço do egoísmo dela. Por isso, o que vai acontecer? Ela vai roubar, ela vai fazer o que quer e pronto. Aí surge roubo, assassinato, estupro, todas essas coisas. Porque a pessoa, ela não recebeu, e ela só quer aí usufruir, ela não sabe respeitar, ela não sabe amar, aí ela vai engolir o mundo todo. Tá? Questão das famílias amasiadas. É uma coisa. Mas qual é a opinião da igreja? E aí se vai para aqueles que são gays que tem adota filho. Primeiro, o filho não tem culpa de ter sido adotado por um gay. Por dois, seja lá o que for. Tá? A mesma coisa. Primeiro modelo é a Sagrada Família. Tá? Eles não são casados, mas eles vão formar aquele filho para casar. Eles vão formar aquele filho para se relacionar. Eles vão formar aquele filho para ser cidadão. Eles vão formar aquele filho para ser gente, para ser humano. Então, é a mesma métrica. O pecado dos pais não vai desmerecer a educação do filho. Continua da mesma forma. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? Porque é algo que aconteceu lá em Manaus, né? Não na minha paróquia, né? Numa paróquia vizinha, né? Numa catequese, né? O menino ele foi adotado, né? Por um casal gay, desde pequeno. E ele cresceu com aquele pensamento, né? Que homem come aquilo ali é normal. E foi para uma catequese, né? Uma catequese. E só que o catequista ele não sabe lidar com aquilo, entendeu? Tipo, pra ele falavam, né? Só que ele sabe. Ele teve que mandar o menino para uma outra igreja, tipo, uma paróquia do lado. Porque ele não sabia, né, lidar. Né? Mas não adianta. A analogia, gente, é a mesma coisa. Você vai chegar para um filho que é de, como foi colocado, o pai e a mãe não comungam. E aí? Então a criança, não, seus pais estão no inferno. Pode falar isso. Pode falar isso. Tá? O caminho da misericórdia de Deus, até a pessoa morrer, não sou eu, é Deus que vai determinar isso. Então, dois homens que estão educando esse menino? Ótimo, na catequese eu vou fazer o quê? Vou pegar Gênesis 1, 26, 27 e falar, no começo assim, mas eu tenho dois... Então, eles estão juntos, estão em pecado, como um casal também amasiado está, mas um dia a misericórdia de Deus vai encontrar um caminho para eles chegarem no céu. E você, como cristão católico, vai rezar por isso. Agora, é certo? Não. Não é certo. Mas eu tenho que... Você pode deixar de amar? Não, você pode mamar e deve respeitar. Porém, a gente não vai falar que a relação é certa. Ficou claro? É muito difícil, né? Não é. É só comparar com um casal amasiado. Dá certinho. Sabe? Dá certinho. Da mesma forma que a gente lida, eles comungam? Também não. Então, da mesma forma que a gente lida, a gente vai lidar com essa situação. Dá certinho. Aí, pelo menos, você vai falando. Eles estão em pecado permanente. Os outros também estão em pecado permanente. Tá? Certo? Vamos dizer. Um dia, eles vão crescer. Se esses dois gays chegam lá na frente, não mantém uma relação sexual, como entre casal amasiado acontece a mesma coisa, segundo o sacramento caritátis. Eles podem comungar? Pode. Se viver como irmãos, como é entre casal amasiado, eles podem comungar tanto quanto. Padre, mas esse viver como irmão, você caracteriza por... Irmãos. Aí, tipo... A mesma coisa é casal. Entendi. Mas tem gente que vive assim. Mas daí, Muito mais do que você imagina. Mas... Não. Vive como irmãos. Tá? É que sociedade só fala em sexo. Aí fica daí difícil. o beijo cai... A realidade é outra. A realidade é muito mais complexa do que as nossas novelas apresentam. Pode ter certeza disso. Tá?
207, a família é a célula originária da vida social. O que é a célula originária? Ela que dá vida à sociedade. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da. Então a família é o fundamento da liberdade, segurança e fraternidade do conjunto social. Se a pessoa não é formada verdadeiramente para o respeito, para cumprir as leis, para viver a ética, para não roubar, para não matar, não vai ter sociedade que se suporte. A sociedade vai morrer. Então é na família que se forja a pessoa que realmente vive eticamente. Tá? 209. A família deve ser ajudada e defendida pelas medidas sociais apropriadas. Quando as famílias não são capazes de empenhar suas funções, outros organismos sociais têm o dever de ajudá-las e de apoiar a instituição familiar. O primeiro dele, obviamente, para nós é a própria igreja. Mas, por exemplo, Conselho Tutelar. A função tutela. A função do Conselho Tutelar é proteção das pessoas. E, obviamente, do menor, em primeiro lugar. Tá? E ajudar essa família a cuidar dessa criança. E fora outras e mais instituições que existem nesse mundo. 211. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de assistir-la e de garantir-lhe, sobretudo, primeiro, o direito de se constituir, ter filhos e educá-los de acordo com a própria convicção moral e religiosa. Então, nada do Estado, seja que Estado for, em ficar interferindo o tempo todo dentro da família. Proteção é uma coisa, intervenção é outra. Fica clara a diferença? Um exemplo é esse Estado querer ter o controle de natalidade. Controle de natalidade, controle, enfiar a mão na própria educação afetiva dos filhos, aí é outra coisa. Tá? A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, que com o divórcio daí vai tudo em bestia, mas o casamento civil existe. O casamento civil é a tutela do Estado em cima da relação à mulher. Tá? E a igreja é a favor disso. Tá? Tanto que para casar na igreja tem que ter casado no civil. Né? Certo? Como é que Para casar na igreja tem que estar casado no civil. Tem, obrigado. então o casamento civil foi para proteção da mulher, é isso? Não, é a proteção da relação Da relação. e da família. É errado Doce. casar, porque minha mãe e meu padrasto casaram só na igreja. Não casaram no civil. Mas o certo é, às vezes tem algum problema, alguma coisa assim, mas o certo é casar nos dois. Tá? Meus pais também só são casados na igreja. Antigamente era assim porque só existia igreja. Né? Mas o certo é Hoje até tem Tá. efeito civil, né? sim, Religioso casamento religioso com efeito civil. Tá? O certo é. Por quê? Porque a igreja quer evitar que a pessoa case com uma pessoa na igreja e case com outra no civil. Certo? Então tem que amarrar os dois processos. Certo? A liberdade de professar a própria fé, seja que fé for. O direito à propriedade privada, porque qual a função da propriedade privada? Fazer com que haja ambiente para a educação das pessoas. Para o crescimento delas. Para a saúde, proteção, segurança, etc. De acordo com as instituições dos países, o direito à assistência médica, assistência aos idosos, aos abonos familiares, etc. A proteção da segurança e da saúde, sobretudo em relação aos perigos como drogas, pornografia, alcoolismo, etc. Proteger a família. Liberdade de formar associação com outras famílias e de serem representadas junto às autoridades civis. Né? Padre, mas tem como proteger a pornografia? Internet? Tem. Controle. A internet é vasta, né? Oi? A internet é muito vasta. Então, mas Você tem falar pro controles, governo, né? assim, o governo tem que investir para tentar proteger. Não, ou dá instrumentos de controle na mão dos pais. Não precisa ficar censura. Tá? Mas dá função de controle na mão dos pais. Essa coisa de proibir para menor, começa por aí. Começa por aí. Tá? Quarto mandamento, 212, ilumina as outras relações da sociedade. No final, o próximo não é um indivíduo da coletividade humana. Ele é alguém, tem uma identidade. Né? Essa é diferente de massa e povo. Né? Que, por suas origens conhecidas, merecem atenção e respeito individuais.
E aí a doutrina social da igreja vai falar, não é uma casta de pessoa. É ser humano, é digno de respeito e merece ser cuidado. Certo? O certo deveria ser isso. Por isso que a igreja investe muitas vezes no cuidado das pessoas. Tá? Como, por exemplo, até pastoral carcerária. Por que existe pastoral carcerária? Porque o preso é gente e ele precisa ser cuidado. Tá? Deveres dos membros da família. 214. A paternidade divina é fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. Por isso que no judaísmo esse mandamento vai se ligar ao mandamento de honrar a Deus. Tá? Porque liga a paternidade humana com Deus. Tá? Alguma autoridade de Deus. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai e pela mãe. Alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que os une, e é exigido pelo preceito divino. O respeito pelos pais, piedade filial. A deusa romana Pietas era representada como a deusa do lar, que era representada como uma mulher carregando um filho. Por isso a palavra piedade, quando a gente fala piedade, é em primeiro lugar a sujeição amorosa do filho ao seu pai. Tá? Essa piedade filial. Tá? É produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. O dom de ser pai é dado por Deus. Então, a pessoa vai procurar honrar aquele e aquela que deram a vida. Tá? E se educaram, se levaram aquela vida à frente. Então, tudo isso deve ser levado em conta nisso. O pai não presta o emprestável, a mãe não presta o emprestável. Você vai ter que transpor tudo isso para reconhecer. Amar o pecador e odiar o pecado. Então, o pai não presta, você vai reconhecer o pecado que ele faz, obviamente. Porém, o reconhecimento e o respeito, ele tem que transcender o pecado. Ficou claro? Tá? O pai é pecador, apesar que todo pai é pecador. Agora, aqueles que são facínoras, que são pessoas que infelizmente erraram muito, mesmo assim você vai dar o devido respeito. Não pela pessoa dele, mas em honrar Deus. Deu para entender? E aí a pessoa pensa, mas isso é uma loucura. Não, é isso que liberta o filho machucado pelo pai e pela mãe. Tá? Porque aí ele vai ter um outro olhar sobre o seu genitor, sobre aquele que o gerou. Ficou claro? Tá? Porque o problema também é idolatrar pai e mãe, né? Então tem aqueles que desprezam, e aí precisa fazer esse exercício. Agora tem o contrário. Qual que é o contrário? Jesus fala o quê? Não chameis a ninguém de pai. Vocês são um pai, Deus. Então a gente é chamado de pai? Não. Você tendo a consciência de que aquela paternidade foi um dom que Deus deu, e você refere a ele, tudo bem. O que é idolatria? A idolatria, você corta isso e transforma teu pai em Deus, tua mãe em deusa. Tá? Aí a coisa fede. Tá? Porque você está atribuindo a um homem ou uma mulher uma função que é divina. Ficou clara a diferença? Tá? 217. É bonito para quando vocês voltarem para casa. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou da família. Certo? O respeito sempre.
Tá? Mas os filhos obedecem dos vossos pais, tá. Os filhos têm ainda que obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aos quais os pais os confiaram. Claro, se o pai e a mãe falam para pecar, não vai pecar. Né? Uma coisa meio óbvia, né? Tá? Por isso, razoável. O que é uma coisa razoável? Está dentro da razão. Tem uma lógica. Tá? Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer, a tal ordem, que não a siga. Coisa clara. Tá? Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais. Antecipar-se-ão aos desejos deles. Então já sabe como que é. Então já vai obedecer. Solicitarão de bom grado os seus conselhos, aprender a ouvir. Certo? A ouvir aí, pai, mãe, toda autoridade. E aceitarão suas justas admoestações. Admoestação é chamar a atenção. Tá? A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos. Onde está isso? Está lá em Gênesis 2. Quando o filho deixa pai e mãe e forma com a sua mulher uma só carne. Esse deixar é cortar cordão umbilical. Né? Deixar não é desprezo, porque o mandamento continua existindo. Honrar pai e mãe continua continuando. Só que aí, ele deixa para se tornar autoridade. Ele deixa de ser filho dependente da obediência, porque aí já se formou para poder mandar, para poder ser pai, para poder ser marido. Deu para entender? Então é essa autonomia que não fico preso a pai e mãe. Eu não fico dependente de pai e mãe. Quer dizer que eu vou desprezar? Não. Ou você tem eles aqui dentro, a coisa vai ficar muito difícil. Ou a coisa vai ficar muito difícil. Mas essa submissão de filho ainda continua. Não. Não? Submissão não. Aqui vai falar. O respeito continua. A submissão não. Marido casa. Quem que ele vai ter que ouvir? A mãe ou a esposa? A mãe não tem o direito de enfiar a mão. Ele deixa. O verbo é poderoso, gente. Ele tem que deixar. Tem que deixar. Isso se aplica quando a gente Deixa. a gente tem que... Mas se deixar, não é um deixar. É deixar aqui, né? No coração. Porque já imaginou, mãe, o que eu faço agora? Pai, ouvir conselho, óbvio. Mas não obediência como se fosse o filhinho da mamãe ou do papai. Isso destrói casamento. Ficou claro? Então seria errado, porque é que a gente vê hoje em dia. No caso, acho que mora com mãe, né? Tipo, casa, então, mas continua morando com mãe. Esse deixar começa fisicamente. Mas não basta deixar fisicamente. Tem que deixar em primeiro lugar no coração. Em primeiro lugar no coração. Tá? Se fica na dependência, aí não dá. Muito bem. Obediência cessa com a emancipação dos filhos. Mas o respeito, que sempre lhes é devido, não cessará de modo algum, pois tal respeito tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Então, vamos distinguir aqui obediência e respeito. Tá? O quarto mandamento lembra aos filhos adultos sua responsabilidade para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo da doença, da solidão e da angústia. Tanto que tem gente que tem que ir, o padre Henrique vai lá cuidar da mãe dele. Então, coisas assim.
Agora não pode ficar inventando, né? Porque tem gente que já também perdeu vocação porque fica inventando necessidade. Aí fica muito difícil, né? Isso acontece em casamento também, né? Certo? Então inventa necessidade, porque no final é você que quer, não é que o pai e a mãe precisam, né? Tá? Filho, cuida de teu pai na velhice, não desgoste em vida, mesmo se o entendimento falhar. Isso daí é mal de Alzheimer, né? Se indulgente com ele, não menospreze, tu que estás em pleno vigor. Então já está lá na Bíblia, já há 2.500 anos atrás, né? 19. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. E diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. Então, quem aprende a verdadeiramente respeitar pai e mãe, vai aprender a amar irmão. Vai aprender a amar as pessoas. E esse amor vai se estendendo a toda a sociedade. Um marido que bate na mulher pode ter certeza que ele não foi um bom filho. Ou ele teve problema sério na casa dele. Normalmente viu o pai batendo na mãe. Tá? Então aí transfere tudo para a esposa. E aí ele se torna uma pessoa violenta. Então precisa trabalhar interiormente isso. Né? Tá? 220. Bom, aí na última, né? Suportar-vos aos outros em toda humildade, doçura e paciência. Né? Por que esse suportar-vos está aí? Porque para chegar no respeito, o suportar, não suportar mesmo, aguentar. Passa por essa via. Tá? Passa por essa via. Né? Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles a quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Pode tratar-se dos pais e dos outros membros da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, outros professores e amigos. Então nós temos uma lista de pessoas na vida que fizeram as vezes de pai e mãe, que nos deram educação, que nos deram conselho, que nos orientaram na vida. Essas pessoas, também a elas, se deve o que se chama de respeito filial. Essas pessoas teriam assumido uma paternidade. Uma paternidade. Pode ser até física, né? Porque o avô, por exemplo, tem laço de sangue, né? E não é só espiritual, né? Certo? Muito bem, deveres dos pais. Agora o outro lado. A fecundidade do amor conjugal não se reduz à só apropriação dos filhos, mas deve estender-se à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais, familiares consórcio aí, né? Eles são os responsáveis. Os pais devem considerar os filhos como filhos de Deus. Como que o povo fala disso? Como que o povo fala disso? Foi Deus que me deu. Não é meu. Não é meu. Foi Deus que me deu. Tá? Então, se foi Deus que me deu, eu vou cuidar do filho que é dele. Então, o filho não é propriedade minha. O filho não é meu. Tá? Esse negócio de educar o filho para quando eu ficar velho, ele vai ter que cuidar de mim. Esse tipo de coisa é difícil. Né? É difícil. Certo? Respeitá-lo como pessoas humanas. Educar o filho para ser humano, para aprender a se relacionar. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando que eles mesmos obedecem à vontade do Pai do céu. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Terá criar um lar com ternura, na educação das virtudes, né? E não educar o filho para ser um ladrão, né? E nem um assassino, e nem um violento. Mas educar na ética, educar para tomar decisões justas, educar para ser um cidadão, para realmente fazer aquilo que deve fazer, a respeitar a coisa pública. Então o pai e a mãe é dali que vem, o bandido é dali que vem o santo. Não adianta a gente falar outra coisa. Tá? No final aí os pais
ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. É o pai e a mãe que vai mostrar o quê? Escuta, você não se deve se entregar a teus desejos, mas submeter esses desejos a algo maior. Agora tem pai e mãe que faz o contrário, né? Que ensina o filho a pecar. Certo? Depois não reclama de você ser morto pelo próprio filho, né? Por quê? Porque se já que você ensinou isso, ele vai ser uma pessoa tão larga e expansiva que ele pode te engolir depois. Ficou claro? Tá? Dar bom exemplo, em primeiro lugar, aos filhos é uma grave responsabilidade dos pais. Sabe que a hipocrisia, eu já disse há anos atrás, é uma das raízes de que o filho ele vai para a droga. Quando o pai não presta e ele chega para o filho, ó meu filho, eu sou um bêbado, eu sou ruim, eu não presto mesmo, mas busca outro caminho. Agora, quando o pai é hipócrita, ele manda o filho fazer uma coisa e ele faz outra, e ele não assume o que ele faz, é um caminho claro para criar um rombo no coração daquele filho e levá-lo ao mal. Certo? Por isso, o bom exemplo é o primeiro modo de educar filho. Tá? Sabendo reconhecer diante dos seus próprios defeitos. Então, isso para a igreja não é sinal de fraqueza. É sinal de que a pessoa se conhece. Fingir que é um super-homem é a pior coisa que você pode fazer com o filho. Tá? Isso não vai desmerecer sua autoridade. Porque você vai saber separar uma coisa da outra. Eu tenho meus problemas, eu ainda sou seu pai. Certo? Essa frase também vira e mexe aparece, né? Se aliás mais fácil guiá-los e corrigi-los. 225. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, iniciarão, nesta tenra idade, nos mistérios da fé, na qual os filhos são para os filhos os primeiros arautos da fé. É em casa que a gente aprende a rezar. É em casa que vai aprender a primeira coisa de olhar para a cruz, olhar para os santos e ver que há um referencial de Deus ali. Tá? E eu, no exemplo, ver pai e mãe rezando é a melhor coisa do mundo. Né? 226. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé, pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os seus filhos a orar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus. 227. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento dos seus pais em santidade. Tá? 228. Aí a educação também provê as necessidades físicas e espirituais dos filhos. Então, cuidar dos filhos em todas as dimensões. Não só aquela história, eu dou comida, dane-se. Não, mas eu tenho que dar presença, eu tenho que dar afeto, eu tenho que educar, eu tenho que conduzir. Então tem que fazer tudo. Tá? Isso é ter filho. 229. Escolher para eles uma escola que corresponde às suas convicções. Mas botar em uma escola que vai perverter os dons cristãos. 230. Escolher uma profissão e estado de vida. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever de escolher então a profissão e estado de vida. Aí vem. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos nem na escolha de profissão e nem na escolha do consorte, que é o cônjuge. Então, pai e mãe têm que orientar, mas ele não tem o direito de deformar a vocação do filho ou da filha.
Tá? No caso, a gente tá- Seria. Por quê? Porque os dons de Deus, conforme está em Romanos, são irrevogáveis. E a vocação vem dele. Então você pode estar correndo o risco de estar apagando o Espírito Santo, extinguindo o Espírito. E ninguém tem o direito de fazer isso. Tá? Esse dever de discrição é saber decidir. Não os impede, muito pelo contrário, ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando esses têm em vista constituir uma família. Quer dizer, está vendo que está indo com uma pessoa que não é aconselhável, vai ter que aconselhar. Vai ter que falar, escuta, esse homem não é para você, essa mulher não é para você. Mas por quê? Ah, porque eu não gosto dela? Não. Por causa disso. Padre, aqui encaixaria também a questão de nulidade de matrimônio de antigamente. Quando tem essa coisa do pai te obrigar Quando a vai por escolher medo já- grave ou por falta de liberdade. Tanto que o padre pergunta, é de livre vontade que assim faz? Não, espontâneo, você não vai. Tá? 232. Os pais respeitarão esse chamado, a família e o reino, agora na vida religiosa e sacerdotal. E favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. E não ficar prejudicando a resposta. É preciso convencer-se de que a primeira vocação do cristão é de seguir Jesus. Então tem pai e mãe que tem que aceitar isso. Certo? Se a gente não aceita, tem que rezar para aceitar. Né? Tá? Autoridade civil. Então agora saindo da constituição da família, vamos agora para a sociedade. 35. Aqueles que estão investidos da autoridade têm o dever de exercê-la como um serviço e não se servir dos outros. 236. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Então, o poder político é o poder da decisão para facilitar, para ajudar o bem comum e não prejudicar o bem comum. Tá? E aí, o outro lado, deveres dos cidadãos. 239. Bom, no 238, aqueles que estão sujeitos à autoridade considerarão seus superiores como representantes de Deus, que constitui seu ministro de seus dons. 239. Os cidadãos colaborarão com os deveres, poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor e o serviço à pátria derivam do dever de gratidão e ordem da caridade. Quando a gente fala pátria, não é o país. A pátria é o sentimento que eu tenho pelo meu país. E aí essa entidade é a própria pátria nossa. Tá? 40. A submissão à autoridade, a corresponsabilidade pelo bem comum, exige moralmente, primeiro, pagamento de impostos. Então, é dever do cristão pagar imposto. Tá? Segundo, o exercício do direito ao voto. Certo? Então, aí é uma atitude cristã. E defesa do país. Tá? Que aí é a questão do exército, defesa, aquela coisa toda. Tá? 41. Na medida do possível, o estrangeiro em busca de segurança de seus recursos vitais, que não pode encontrar em seu país de origem. Os poderes públicos zelarão pelo respeito do direito natural que põe o hóspede sob a proteção daqueles que o recebem. Isso vem desde Abraão, quando acolhe os três divinos. Então vai para os montes, mosteiros, onde o hóspede era recebido como Cristo. E aí vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Por isso, se vocês não cuidarem da viúva, do órfão e do estrangeiro, as tuas mulheres ficarão viúvas e os teus filhos ficarão órfãos. E vocês vão ficar estrangeiros. Então, é dever enxergar no estrangeiro o Cristo. Padre, e que nem na Europa? Os muçulmanos Então. têm esse risco de terrorismo e tal. Mas e daí? Mas aqui a gente não precisa ter
A gente já tem domesticalmente, a gente já tem bandido. Não, sim, Então, mas eu digo no caso de uma Alemanha, por exemplo, que é um país... tem que usar de discernimento, tem que cuidar. Mas não fechar a porta para todo mundo. É que nem falar, é favelado, é bandido, é a mesma coisa. Tem muita gente boa na favela. Então a gente não pode falar, é refugiado, é bandido. Essa generalização, ela sempre é má. Tá? É que dá trabalho, né? Ninguém gosta de trabalho, né? A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias à reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. E simplesmente a gente não obedece, acabou. Tá? Se a autoridade pública, exorbitando de suas competências, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Então, mesmo que a autoridade não presta, a gente vai obedecer em vista do bem comum. Tá? Contudo, é lícito defender seus direitos e os seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e lei evangélica. O que quer dizer isso? Eu não concordo com o governo, vamos matar todo mundo. Então não dá certo isso. Então a gente pode e deve lutar pelos direitos dentro da lei da razão, da lei natural, dentro da lei evangélica. Não extrapolar isso. Ficou claro? Tá? 243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente tais condições. O que é isso aqui? Vai para a guerra. Para ir para a guerra é preciso isso aqui. Em caso de violação certa, grave e prolongada dos direitos fundamentais. E não porque um avião invadiu o espaço aéreo, pronto, eu vou armar uma guerra contra outro. Isso daí é insensatez. Deu para entender? Segundo, também tem que ter, depois de esgotado todos os recursos, tem que usar toda a diplomacia do mundo. Tá? E não ficar usando para ficar fazendo guerra com todo mundo. 3. Sem provocar desordens piores. Então o fulano vem... uma bomba, eu vou lá e destruo o país dele inteiro. Como foi o caso da Guerra do Paraguai, por exemplo. Tá? Que matou simplesmente quase todos os homens do Paraguai. Até o Duque de Caxias voltou para trás porque não concordava com aquela carnificina. Sabe? Quer dizer, isso daí, não. Isso não é cristão. Tá? Sem provocar desordens piores, que haja esperança fundada de êxito, e não entrar numa guerra para todo mundo morrer, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Então, se for, aí se não tiver outro jeito. Se não, tudo que tiver deve ser tentado, deve ser tentado. Padre, não é essa parte política, mas no caso essa tipo, da lei, né, de aprovar armas para o cidadão, entra também nessa situação. É o que o Cortella disse, quer dizer, se o policial ele tem a capacidade e aprende, já faz besteira, imagina o cidadão que não sabe lidar com arma ter uma arma na mão. Bom, e os Estados Unidos está aí para provar isso o tempo todo. 46. Faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exige os direitos fundamentais da pessoa, a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes que estão de acordo com o Evangelho, com os bens e com o bem de todos, conforme a diversidade dos temas e situações. O que é isso? A igreja ela fala sobre política quando as realidades a respeito da ordem política, quando exige direitos fundamentais da pessoa. E não ficar enfiando da hora a mão na política. Certo? Então é realmente para garantir aquilo que é o direito. E ela vai falar dentro também da lei evangélica. Então está em risco de aprovar o aborto. Então a igreja começa, os bispos, vamos nos armar, vamos entrar lá no Supremo e matar todos eles. Não vai fazer isso. Deu para entender? Tá?
Se separem naquele filme que a gente assistiu dos cristeiros, a igreja não mandou eles fazer. A revolução veio do povo, mas a igreja não ficou mandando, fora aquele padre lá, aquela coisa, né? Mas a igreja não vai mandar escutar, vamos em arma para derrubar todo mundo, matar todo mundo. Não é essa a função. Tá bom? Mas e lá na Espanha? Porque tem um fato histórico quando teve a Revolução Comunista e os bispos, até os seminaristas guerreavam, tudo. Não, aí defesa. Mas não confunda com a igreja ortodoxa, que é outro departamento. Tá? Mas na defesa, assim, aqui os seminários inteiros viraram mártires, né? Tá? A igreja não vai entrar em guerra. Ela não vai fazer isso. Tá? Aí veio toda a história de Franco, foi apoiado, tudo por causa daquela coisa toda. Tá? Alguma dúvida? Então vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora